volta no segundo bloco, nós vamos falar sobre amamentação. Aproveitando o Agosto Dourado, essa campanha que é feita pela Sociedade Brasileira de Medicina, eu convidei a doutora Manuela Azeredo, ela que é ginecologista e obstetra, para conversar com a gente um pouco e para tirar os mitos, né, Manuela, sobre esse assunto que isso tem causado muito amor e muita dor para muitas mães, né? Exatamente. Nayara, obrigada pelo convite. Estar com você aqui, falar para o seu público é sempre bom, sempre especial. Nesse Agosto Dourado, esse tema que eu adoro, que é tão intimamente ligado à minha profissão, né? Que eu sou ginecologista e obstetra. E, na verdade, eu vivo essa rotina diariamente. Todos os dias são mães novas, passando por todo esse aprendizado, por todo esse início, né? E eu estou sempre ali acompanhando, tentando ver todas as causas. Não, e todas as mulheres, principalmente as que são mães recentes, né? Que a gente costuma falar assim, as que são mães recentes, têm muitas dúvidas sobre a amamentação, né? Muitas têm medo de não conseguir, muitas que realmente não conseguem, né? Exatamente. E nisso se cria toda uma atmosfera, um clima que isso dá muito prazer e às vezes causa muito desprazer, tristeza, depressão em tantas outras mulheres, né, Manu? Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado para lidar com esse tema. Eu falo geralmente isso, com a mãe, com a família. Eu geralmente já vou entrando nesse assunto durante a gestação, para que a mãe não faça tantos planos, para que seja uma coisa bem natural, para que ocorra de uma forma bem simples, porque é assim que geralmente acontece, é assim que flui muito bem. Eu percebo também, Nayara, que geralmente na primeira gestação é onde as mães têm maior dificuldade. Sim. Então, assim, eu tô realmente vivendo muito isso. Hoje eu já tive uma cesariana, amanhã eu tenho, quinta-feira eu tenho. Todas mães de primeiro filho, de primeira viagem. Então, a gente está ali sempre assistindo e vendo e tentando corrigir esses erros iniciais. A mulher se cobra muito, a mãe se cobra muito, mas eu acho que a pressão familiar também é muito... A pressão social como um todo. A pressão social. Né? É muito grande. A mulher se sente estafada, se sente... tendo que se submeter como se a amamentação fosse, eu falo que não é matemática, não é 1 mais 1 são 2. É uma coisa totalmente relativa, que depende muito do bebê, depende da pega, depende do mamilo, depende de um monte de fatores e que não é muito simples. E as mulheres, principalmente aquelas que são vacas de leite, né? Porque tem mulheres que conseguem amamentar até muito mais que 2 anos os seus filhos e elas acabam criando esse estigma, né? Que toda mulher consegue amamentar e consegue amamentar exclusivamente quase que até os 2 anos e é super fácil, super tranquilo. Só que essa não é a regra, né, Manu? Não, de jeito nenhum, essa não é a regra. E eu também vivo essa situação. Hoje mesmo eu recebi um WhatsApp de uma mãe que o bebê está com 3 anos e eu estou conseguindo parar. As mães já querem parar, só que o bebê que mama muito no peito, ele geralmente não pega bico, ele não pega chupeta, ele não pega nada. Então ele é um bebê que vai mamando no peito se deixar 2, 3 anos e a mãe já quer tirar e não consegue. Então realmente eu vivo as duas situações. Então é super importante, o que a gente pode deixar de recado para as mães que estão nos assistindo, não fiquem com medo, não se sintam culpadas, isso não é uma coisa que depende só de vocês, depende de muitos fatores que a gente tenta contornar, né? Existem hoje muitos profissionais que tentam, as auxiliares, as nutricionistas, as enfermeiras, que tentam auxiliar, mas só que não é simples. Então, assim, é muito importante que a gente deixe esse recado. A mãe não vai ser menos mãe porque não conseguiu amamentar. Na verdade, amamentar, né, é dar o seu próprio leite, porque, na verdade, amamentar e nutrir toda mãe vai, né, Nayara? Cuidar, amamentar, dar o que o filho vai comer, acalentar, fazer com que a criança seja feliz. Isso a mãe vai fazer, toda mãe. Foi até bom você falar isso dessa questão do nutrir, porque tem um texto que está sendo viralizado na internet, não é um texto novo, mas é o texto de uma blogueira falando que a mãe era especialista, foi uma das precursoras aí de toda essa campanha de aleitamento materno, onde a própria mãe chegou numa emissora de canal aberto falando que amamentar não é um ato de amor. Imagina, uma precursora dessa campanha dizer que amamentar não é um ato de amor, sendo que todas as campanhas que nós vemos fala isso, né? E você concorda com isso? Não, de jeito nenhum. Eu também acho que, na verdade, dar o que o filho, dar de comer ao filho, não deixar o filho com fome, isso sim é um ato de amor. Mas não necessariamente o leite ter que vir
né, do nosso corpo. Isso aí às vezes pode acontecer de forma natural e às vezes pode não acontecer. E nem por isso vai ser menos mãe. Em relação à infecção do bebê, né, que as mães têm muito medo de doenças, diarreias, infecções respiratórias. Tudo isso também tem muito na cabeça das mães. E a gente percebe também na prática, Nayara, que isso tem muito mais a ver com a criança do que com o leite que foi oferecido. Eu mesmo tenho um filho que foi amamentado durante 5 dias. E que eu falo que até hoje eu me arrependo que se eu pudesse ter amamentado nenhum. Porque não foi uma coisa legal, tinha muito leite, mas só que não rolou. E a criança em uma semana perdeu muito mais peso do que deveria ter perdido. Né? Eu muito inexperiente, já tenho 7 anos, e naquela coisa de amamentar, de vamos amamentar, então eu oriento muito, fica de olho, vê se a criança está mamando, vê se a criança... No meu caso, ele dormia. Então, isso eu achava que ele não estava com fome. Mas muitas crianças choram. E as mães dão Luftal e dão Buscopan e levam no médico e muitas vezes é só fome. Porque às vezes aquele leite não está sendo suficiente, né, para aquela criança. Não está, na verdade, saindo o suficiente para aquela criança. Então, às vezes, sim, tem que haver o complemento. Então, assim, eu acho, falando do meu caso, foi uma semana a criança foi pesada e viu que ele perdeu muito. Na verdade, com 1 mês, ele retornou o peso de nascimento. Nossa. Então, na verdade, com 1 mês a criança já perde, já ganha, geralmente já está mais do que ele nasceu. Não, com 1 mês ele retornou. Então, assim, às vezes até me culpo. Por que eu não instituí um aleitamento artificial antes? Eu esperei muito. Eu esperei o bebê passar, na verdade, do limite inferior para poder começar a implementar. Então, assim, a criança só precisa nessa fase de mamar, para poder ficar inteligente, para poder o neurônio funcionar, para poder tudo começar a funcionar direitinho. E hoje o menino tem 7 anos, ele nunca fez um exame de sangue, ele nunca ficou internado, ele teve, eu acho que 2 amidalites, porque gosta muito de coisa gelada, e frio, e resfriado, não tem jeito. Mas assim, internação não teve, ele não tem infecção nenhuma, assim, uma criança super saudável. Então assim, não influenciou em nada na vida dele. Acho que talvez pela minha falta de tempo, talvez ele reclame, só por isso. Não porque ele mamou ou não no leite, ele não, com certeza isso não fez diferença no amor dele por mim e nem no meu por ele, obviamente. Gente, e você falou agora um outro ponto muito chave, amor, né? Então, eu tenho amigas, né? Inclusive, uma delas a gente já esteve na casa dela, ela já esteve aqui dando, inclusive, o depoimento dela, ela é pediatra. Né? E onde a maioria dos pediatras incentivam a amamentação, o aleitamento exclusivo, até os 6 meses, se possível até os 2 anos. Só que ela, desde o primeiro mês, não conseguiu. Então, quando você passa pela situação, eu percebo isso nas minhas amigas, né? Eu mesma me culpei muito, entendeu? Eu estava disposta a aumentar até 2 anos de idade, eu só consegui até o 8º e me culpei muito por isso. Né? Então, assim, e olha que não foi tanto tão pouco quanto das outras pessoas, né? Mas mesmo assim, ainda me deu uma culpada. O dela foi quanto tempo, da sua amiga? 1 mês. 1 mês. E tem uma outra que fez... para uma pediatra. E tem uma outra que é estudante de medicina. Hoje ela é estudante de medicina. E ela fez redução de mama, que eu acho que hoje em dia é um dos fatores primordiais também, né? Para não se conseguir amamentar. Ela fez redução e não conseguiu nada. Então, ela morria de medo que a filha não amasse tanto quanto uma criança que foi amamentada no peito até 2 anos de idade não amaria. Olha que loucura. Olha que loucura. Existem uns mitos assim que a gente tem que tirar da cabeça das mulheres, mulheres, né? Tem que quebrar, porque assim, a fase já é muito difícil, né, Nayara? A gente já sabe que já existe o blue puerperal, em que a mãe fica mesmo mais depressiva, mais melancólica, olha pro bebê e chora, por tudo, por ter aquele serzinho ali indefeso. Então já tem isso. Então você imagina se nesse momento, se a mulher não é amparada, se ainda tem a pressão da amamentação. Então, assim, pelo menos isso a gente tem que tirar. Né, que muitos outros desafios surgirão, mas que o da amamentação seja uma coisa leve. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, o bebê não vai deixar de ser alimentado e o amor não vai deixar de prevalecer naquela família. Então, gente, aí, ó, palavra de quem sabe. Então, se você aí, ó, é mãe adotiva, não é porque você não aumentou que você não ama, você ama. Não é porque você é pai que você não aumentou que você não vai amar seu filho. Sim, exatamente, né? Claro. Então, imagina. assim, amamentar, como você falou, é mais um ato de nutrir do que de amor, né? Isso aí, amamentar, eu acho que é dar amor em forma de alimento,
né? Não importa qual seja a origem dele. Então, é você dedicar o seu tempo para aquele serzinho que está ali, que a gestação tenha sido planejada e querida, e que a família toda curta esse momento, que é muito bom, que é muito prazeroso, né? Se acontecer a amamentação, tudo bem, mas se não também, que ela seja encarada da forma mais natural possível. Com certeza não foi a primeira, nem vai ser a última. Gente, olha aí. Como eu sempre digo, né? Palavra de quem sabe tem que ser a última. Quem sou eu para complementar mais, porque isso, na verdade, foi uma aula, né? Não só uma aula médica, como também uma aula psicológica para um monte de mãe, né? Isso é o mais importante, né, Yara? Eu sinto que muitas vezes o paciente precisa só disso, uma palavra, de um conforto. E eu, geralmente, nessa fase, eu mando áudio, né? Porque acho que eu não me contento em escrever. Escutar a voz, né? Sempre bom. Eu paro e mando áudio, falo, não, fica calma e vai dar tudo certo, e daqui a pouco empedra de um lado, do outro, fica dolorido, e vamos lá e faz massagem, e a gente vai incentivando, e se não aconteceu também, eu geralmente dou meu exemplo, acho que algumas pessoas já devem ter ouvido, porque é bom, né, a gente ouvir de uma pessoa que já passou. E talvez no caso da escritora do texto, talvez ela era muito ativa em pró-amamentação, mas quando ela passou na realidade, na prática, eu acho que ela quebrou esse paradigma e ela viu que, na verdade, não é tão simples assim. Tá vendo? Perfeito. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada a você. É sempre bom contar com você, A gente fica sempre nervosa, preocupada antes de vir. Né? Aí depois eu penso assim, não, com ela eu vou ficar tranquila. A gente vai Ai, conversar. meu Deus, como se não tivesse sido apresentadora da casa, eu tento relaxar também, falo, não, vai ser tranquilo, vai ser bom demais. Mas como volte sempre. mais vezes, viu? Tava Obrigada. com saudade da senhorita aqui. Só você aqui. chamar que eu tô aqui. Obrigadão, lindona. Gente, não sai daí que tem mais totalmente Nayara Lima pra vocês com muito mais novidade. Se você está procurando mais praticidade para o seu dia a dia, aqui na loja de fábrica da Dorel você encontra o modelinho Simple Safe da Cosco, indicada do 0 aos 25 quilos, também podendo substituir o seu bebê conforto de 0 aos 13 quilos. Após esse peso, a cadeirinha pode ser usada de frente até os 25. Com apoio, acolchoado, cintinho de 5 pontas, regulagem de altura, esse é o modelinho Simple Safe da Cosco que você só encontra aqui na loja de fábrica da Dorel.